Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado, gostava também de, pela primeira vez que nos encontramos, aproveitar para vos desejar um bom ano, mas, Sra. Ministra, permita-me que depois desta troca de ideias entre o PS e o PSD, em que o que se discute no essencial é a velocidade da privatização e o serviço que o Estado deve prestar ao mercado e às empresas e a velocidade a que se criou o mercado, permita-me então que coloque, no que toca nas questões relativas à água, uma perspectiva aqui que eu julgo que é distinta tanto de um quanto do outro. Porque se é verdade que o PS tenta fazer-se diferente do PSD no que toca à privatização da água, a realidade mostra-nos que o PS está a preparar tudo para que a privatização da água atinja os 100% praticamente do setor. E, Sra. Ministra, o que lhe gostava de perguntar, em primeiro lugar, sobre esta matéria, é qual é a relação do Estado, e sabemos que promove, mas qual é a relação objetiva, e sabemos inclusivamente que foi o seu Ministério que impulsou esta parceria, com a Parceria Portuguesa para a Água. A Parceria Portuguesa para a Água, que se afirma agora, Sra. Ministra, de acordo com um texto da própria parceria, e é uma parceria impulsada por este Governo. Aliás, bem sabemos que o senhor ex-ministro Nunes Correia fez tudo o que podia para privatizar a água durante o seu mandato, fez o seu trabalho e agora é colocado como o presidente desta parceria para terminar esse trabalho. E, Sra. Ministra, a questão que lhe gostava de perguntar é, tendo em conta notícias, neste caso do Diário Económico, mas que é um texto redigido pelo próprio Gabinete de Projetos da AEP, afirma que a PPA se constitui como o cluster, entre aspas, e também vem entre aspas, e ainda bem, tendo em conta que a palavra não é portuguesa, de toda a cadeia de valor ligada à água, e que visa a internacionalização do setor através do interesse das empresas por uma plataforma agregadora dos agentes profissionais, públicos e privados. É este o texto que nos descreve o trabalho da Parceria Portuguesa para a Água. Sra. Ministra, isto, no nosso entendimento, é muito claro, trata-se da empresarialização do setor, aliás, o que não é diferente daquilo que o seu Governo já tem vindo a fazer. O que gostávamos de saber é como é que o Governo interpreta as palavras, neste caso, da Parceria Portuguesa para a Água, presidida pelo ex-ministro Nunes Correia, em que afirma claramente qual é o seu objetivo. Eu gostava ainda de lhe perguntar, Sra. Ministra, sobre a Águas de Portugal, como é que tenciona resolver os problemas que estão a ser gerados pela relação das autarquias com a Águas de Portugal? O Sr. Deputado Marques Chá diz que as autarquias devem dinheiro à Águas de Portugal, não está a mentir, não está a explicar o problema todo. Não está a explicar o problema todo. Porque eu pergunto ao Sr. Deputado Marques Chá e à Sra. Ministra, obviamente, se acham justo que depois de um município entrar num sistema gerido pela Águas de Portugal maioritariamente, que a Águas de Portugal não controla a qualidade da água na fonte, mas continua a cobrar. Aliás, está comprovado que a qualidade da água na fonte não estava a ser controlada, por exemplo, em Évora, e o serviço não estava a ser prestado em condições às populações, e que hoje a Câmara tem uma dívida acumulada para com a Águas de Portugal, que a está a fazer ponderar sair do sistema em que o PS a colocou. Sra. Ministra, sobre a Lei de Bases do Ambiente, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista fez um apelo aos restantes grupos parlamentares para que aguardassem para levarmos a cabo esta discussão. Os restantes grupos parlamentares não tiveram qualquer problema em aceitar uma baixa sem votação à Comissão, na condição de o Governo apresentar a sua proposta de Lei de Bases. Até hoje não temos qualquer notícia sobre essa lei. Era da parte do Grupo Parlamentar do PCP, tendo em conta que somos autores, que é autor de uma das propostas, de ter mais ou menos a ideia de qual é a perspectiva do Governo para avançar para uma lei de bases do ambiente. Sra. Ministra, sobre um outro tema, o tempo é muito escasso, tenho que dedicar muito pouco a cada um. De 2005 a 2009, o seu Ministério perdeu cerca de 19% dos recursos humanos permanentes. Estamos a falar de cerca de 1000 funcionários em 4 anos. Tendo em conta o orçamento para 2011, o impedimento de contratações, como é que a Sra. Ministra tem condições de garantir que o seu Ministério poderá assegurar as tarefas que lhe estão atribuídas? É que já hoje nós consideramos que isso não está a ser feito. E não é só no terreno, Sra. Ministra. Já várias vezes o Grupo Parlamentar do PCP chamou a atenção do Governo, não é só para os vigilantes da natureza, é para o facto de este Ministério cada vez mais
ser forçado a recorrer a externalizações, pagando muito acima daquilo que poderia fazer com recursos próprios para estudos. Pior, este Ministério chega a ter o trabalho quase pronto nas gavetas e atribuí-lo já quase pronto a uma empresa para depois pagar o trabalho a uma empresa que praticamente só o assinou. Nós temos conhecimento de casos desses, já os denunciámos em boa hora, esperemos que não tornem a suceder-se. Termino, Sra. Ministra, com 3 questões brevíssimas e bastante mais específicas. Sobre o IRU e a aplicação da renda apoiada. Gostava que a Sra. Ministra pudesse dizer alguma palavra sobre qual vai ser o papel do Governo na dinamização de um regime de rendas sociais, tendo em conta, Sra. Ministra, que estamos a falar em muitos casos, como por exemplo aqui nos bairros dos Lóis e das Amendoeiras, de aumentos das rendas de 12 euros para 300 euros, às vezes mais de 300 euros. Em função exclusivamente do rendimento familiar, ignorando a composição do agregado, ignorando o número do agregado. Senhora Ministra, Sintra, Amadora, Loures, Mafra, Cascais, Odivelas, centro de Lisboa, em plena cidade de Lisboa, existem depósitos ilegais de sucata. As câmaras municipais, algumas destas câmaras municipais, e obviamente o PCP é insuspeito para a elas se referir, já trataram inclusivamente de novos espaços no interior dos seus concelhos para garantir a legalização e a regularização destas situações. Até hoje o Ministério do Ambiente não mexeu uma palha, permita-me a expressão, para garantir a resolução destes problemas que obviamente degradam a qualidade de vida das populações. Termino mesmo com uma pergunta, Sra. Ministra. Como é que compatibiliza a declaração da Comissão de Avaliação das barragens do Alto Tâmega com o avanço deste projeto? Com o avanço deste projeto. Como é que este projeto pode avançar quando a Comissão de Avaliação não decide emitir parecer favorável e identifica um conjunto de aspectos muito sérios, nomeadamente sobre biodiversidade e a estabilidade ecológica, para não declarar positivamente, para não emitir parecer favorável? Muito obrigado, Sr. Presidente.